Você já reparou, meu amigo, que sempre aparecem os mesmos jogos na Steam pra você baixar, cara? Fala pra mim, cara, onde estão os mais de 30 jogos que a Steam tem? Geralmente eu só vejo 10 ou 12, mano. Bom, mas eu fiz esse trabalho pra você. 25 RPGs escondidos na Steam que são 10/10. Então, se tá ligado, solta o like e vem comigo, mano. Vamos começar com esse jogo aqui, olha só que coisa mais linda, velho. Vamos falar agora de iLimit. O jogo é um action RPG desenvolvido lá na China, cara. E é um dos primeiros jogos aí que os chineses fizeram com uma ideia de ser global, sabe? Sem ser travado apenas lá na China. O jogo foi bem inspirado em títulos bem famosos, como Nier Automata, Dark Souls e Code Vein. O combate traz um estilo bem fluido e muito gostoso de jogar, cara. É muito divertido você ficar matando NPC com essa sua menininha aí, velho. Na história você joga com Arisa, uma das últimas sobreviventes aí do mundo que foi praticamente destruído por uma catástrofe tecnológica. Esse evento deixou a humanidade à beira da extinção e o que sobrou foi um mundo dominado ali por robôs doidos. Só que a Arisa não é uma heroína qualquer, cara, ela é uma portadora de tipo de tecnologia lá, chamado Tecna do Limite, o que torna ela meio humano e meio máquina. Só que é claro que ela vai se aliar aí ao lado dos humanos, né, no caso, porque as máquinas estão revoltadas das ideias, cara. Isso é uma coisa que eu tenho pra falar sobre esse jogo, só joga, cara. Ele é 10/10, mano. Um jogo insano, um hack and slash em primeira pessoa, cara, e eu gosto muito do nome desse jogo, chamado Voin. E bom, como você tá vendo, graficamente o negócio é muito bonito, e a coisa mais impressionante é que esse jogo ele foi feito aí por uma única pessoa, cara, olha só que interessante. Na história você joga com um guerreiro solitário em um mundo de ruínas, onde a civilização foi destruída, e agora só tem esse tipo de monstro aí, doido, que quer te matar. A regra da missão é clara, cara, eliminar monstros, explorar os desconhecidos e sobreviver ali, né, o máximo que você conseguir. Diferente de muitos outros jogos em primeira pessoa, esse aqui é bem interessante, você solta magia, você corta a cabeça de Eagle, você pega item, cara, você tem o mundo inteiro para explorar e é claro, muita evolução do seu personagem também. A parte interessante é o jogo te deixar bem livre para você fazer o que você quiser. É claro que o jogo vai te dar algumas missões para você fazer, só que geralmente você pode lá ir para onde você quiser e matar todo tipo de monstro maluco que vier pela frente, mano. RPGzinho em pixel, cara, você gosta? Porque eu adoro. Vamos falar agora de Secrets of Grindia. E bom, esse aqui parece que saiu do Super Nintendo, só que é aquele jogo mais novo, tá ligado? Não é aquele do Super Nintendo antigão que você conhece. E bom, esse aqui é um action RPG ali com visão top-down, fortemente inspirado em clássicos como The Legend of Zelda, né, aqueles antigos, e Chrono Trigger também. O jogo se passa em um mundo onde os aventureiros, que é você no caso, buscam fama e glória coletando aí valiosos artefatos dentro de ruínas antigas. E é claro que você é um desses personagens, cara, querendo aí muitas glórias, só que é claro que também você vai entrar em tramas bem maior do que você esperava. O legal é que o jogo começa desde o comecinho, desde o exame do herói, você vai evoluindo ali desde o comecinho, pegando seus primeiros equipamentos, pegando os seus primeiros itens. Pra você ter uma ideia, nos primeiros 20 minutos você bate com um pedaço de pau, um pedaço de gravetinho, tá ligado? Ou seja, o jogo tem uma evolução incrível e ele te deixa bem livre também pra você fazer o que você quiser. Se você não quer ver cutscenes muito longas, você não quer entender uma história extremamente complexa, cara, esse jogo aqui vai ser pra você, Netherworld Covenant. E bom, se você olhar bem, cara, ele parece meio que um Diablo, tá ligado? Mas ele tem bastante originalidade também. O jogo lembra bastante também roguelike. Na verdade, o jogo é uma parte de roguelike, né? Onde você vai entrando ali dentro das masmorras, meio que vai aparecendo aqueles quadradinhos, você vai evoluindo ali o personagem, até você chegar no boss aí, pra depois meio que resetar tudo. Mas ele também tem esse aspecto de RPG, onde você vai evoluindo conforme vai passando o tempo. O jogo tem, sim, até uma história ali dentro, tá ligado? Mas a história é bem genérica, você tá preso ali basicamente dentro dessa masmorra e tem todo aquele sistema de culpa, de redenção, esse monte de coisa que geralmente tem em jogos Metroidvania. Então, como eu falei no começo, cara, é um bom jogo pra você entrar e matar todo tipo de monstro que vier pela frente, sem se preocupar muita coisa sobre a história, sobre a evolução do seu personagem, é só sentar a porrada em todo mundo, mano. Um jogo que é uma espécie de MMORPG, um RPG online talvez, cara, que é pago. Vamos falar agora de Wayfinder. E bom, ele é um jogo onde no começo ali você vai jogar até single player, até pra você entender, mas muita parte dele, muita história dele se passa em modo multiplayer, onde você precisa jogar com outras pessoas. A trama se passa em um mundo chamado Evenor, que foi consumido aí por uma força caótica chamada Gloom, que são os monstros lá do jogo que você tem que matar, cara. É justamente isso, você assume um papel de Wayfinder, um herói reencarnado com a missão de acabar com esses monstros doidos. Cada personagem tem a sua própria história, habilidade e estilo de jogo, dependendo do que você escolher, até mesmo a sua personalidade. Então ele é um MMORPG, no caso, na verdade ele é um MMO que você encontra outras pessoas ali, só que ao mesmo tempo ele é um roguelike e ao mesmo tempo ele é um jogo meio que o estilo MOBA, principalmente com a escolha dos seus personagens. Sério, esse jogo é totalmente diferente de tudo que você já viu e é um jogo bem único, eu nunca sequer ouvi falar de um jogo parecido com esse daqui, cara, eu recomendo você testar ele.
Quando eu achei que os jogos em pixel não podia ficar melhor, cara, olha só isso aqui. O que é isso aqui, cara? É um pixel 3D? Que coisa mais linda, velho. Vamos falar agora de The Great Villainous Strategy of Lily. Bom, esse aqui é pra você que gosta daquele RPG tático, né? Aquele RPG que muitas das vezes é chamado até mesmo de RPG de estratégia. Então, como você tá vendo, você tem o seu exército, os seus personagens, e você geralmente vai acabar enfrentando aí o exército inimigo em um formato de RPGs em turnos mais ou menos. A história você joga com Scarlet, que é uma duquesa ali falsamente acusada de assassinato por imperador. Então, depois disso, a vida dela vira de ponta cabeça. Agora ela precisa provar ali que não assassinou, mesmo sendo a vilã do jogo. Sim, você joga com a vilã, cara. Ao mesmo tempo, ela acaba se aliando lá com outras pessoas, que é bem interessante. Além de todo o sistema de RPG tático ali dentro do jogo, cara, tem todo o sistema de reinos, né? Então você precisa movimentar ali o seu reino, ver qual inimigo mata com qual, cara. É aquele joguinho de estratégia RPG que é muito bom, mano. Pascal Ogre é um RPG Souls-like daquele estilo bem difícil e bem medieval também, cara, pra você perder a cabeça jogando isso aqui. E bom, assim como todo Souls-like, o jogo tem aquelas histórias, tá ligado? Aquelas histórias bem complicadas. Você joga com o Terence ali, um mensageiro que busca sua esposa desaparecida e o mundo tomado ali por esses monstros gigantescos que você não sabe de onde saiu. Na verdade, você sabe de onde ele saiu sim, cara. Eles saíram depois que o sol acabou desaparecendo e agora tudo é escuro e sombrio. Bom, como você tá vendo, esse aqui, cara, tem um combate muito mais estratégico, você tem que dar parry, você tem que dar ali a esquiva, você tem que bater no momento certo. E cada boss que você vai enfrentar nisso aqui vai fazer você perder os seus cabelos, cara, porque é bem, mas bem complicado mesmo. E graficamente ele não é dos melhores, mas mesmo assim a gameplay compensa e compensa demais, mano. Por falar em gráficos feios, cara, olha só esse jogo aqui, vamos falar sobre ele, vamos falar agora de Fly Knight. E bom, ele é um jogo low poly, ou seja, ele foi feito justamente para ser desse estilo, até por conta da sua dificuldade, cara. Ele foi feito para ser um pouco mais difícil do que o normal, e uma gameplay também um pouco mais complicada do que o normal. Então ele também tem quase um sistema parecido com Souls-like, defesa, escudo, ataque, às vezes tem que dar um dano ali no inimigo que é quase impossível, cara. Só que nesse jogo aqui, quase tudo para você fazer é bem mais complicado do que o normal. No jogo se joga com uma mosca. Sim, cara, você joga com uma mosca que acabou tendo a sua asa arrancada lá, na verdade todas as asas arrancadas por causa de uma bruxa. O objetivo é você recuperar as suas asas e, é claro, acabar derrotando o exército da bruxa. Todo inimigo nesse jogo aqui pode te matar, isso que eu acho muito impressionante. Por mais que ele seja um jogo bem simples, é um jogo extremamente desafiador e gostoso de jogar, velho. Em um passado não muito distante, cara, esse jogo aqui fez muito, mas muito sucesso e agora ganhou uma versão nova. Em 11 de novembro de 2022, lançado para PC, vamos falar agora de Tactics Ogres Reborn. Pra mim, esse estilo de RPG aqui é o melhor, cara. Eu adoro esse estilo de RPG tático, cara. Eu acho muito, mas muito bom mesmo. E Tactics Ogres é um jogo que vem desde a antiguidade, cara. Se eu não me engano, aí desde 2010. O original é de 1995. No jogo você joga com um personagem lá chamado Pavel, cara, e ele é meio que membro de uma resistência que busca justiça dentro de uma guerra civil depois que o seu rei acabou sendo morto. E sim, cara, a história interessa muito nesse jogo aqui, até por conta dos diálogos. Tem muito diálogo onde você vai precisar escolher exatamente o que você tem que fazer, e o jogo vai te dar um final totalmente diferente de acordo aí com a sua personalidade. E isso é bem interessante, cara. Bom, o jogo não é tão pesado assim como você tá vendo, e, cara, reformularam bastante a IA dele. Sério, é muito, mas muito complicado mesmo você jogando contra o computador, sabe? Beechcraft Online é um jogo bem interessante que vale a pena você conhecer, cara, se você gosta de MMORPG, se você gosta de RPG, vamos falar sobre ele que ele é bem da hora. E bom, ele é um jogo onde o mundo todo é editado e gerado procedualmente, tá ligado? Você pode transformar, construir e modelar a cidade do seu jeito. É claro que no meio vai aparecer monstros, tem as classes do seu personagem também, e o progresso é lento e muito significativo. O jogo foi bem inspirado em clássicos como RuneScape, com sistemas onde você pode evoluir o seu personagem ao longo de meses, pode demorar meses ou até mesmo anos para você acabar aí com o seu personagem no nível máximo, por exemplo. O jogo tem um mundo aberto interessantíssimo, tá ligado? E você acaba encontrando aí outras pessoas também no mundo. O jogo também tem aspecto de sobrevivência, cara, e sinceramente eu não sei nem qual categoria colocar esse jogo aqui, cara, mas eu sei que tem bastante sistemas de RPG dentro dele. Se você quer alguma coisa mais livre pra você jogar e até mesmo um sistema de RPG totalmente diferente, foca nesse daqui, cara. Esse jogo tá em japonês ou chinês lá na Steam, não sei o porquê exatamente, mas ele se chama Sansara Echoes of E. E bom, esse jogo aqui é graficamente bom, tá ligado? Ele é bem detalhista, mas ao mesmo tempo ele é bem esquisito também, não sei explicar exatamente o que eu senti jogando isso aqui, velho. Eu vou falar aqui sinceramente pra vocês, cara, eu não entendi absolutamente nada da história. A cultura chinesa, ela é muito complicada, cara, tem muita metáfora doida e tem muita coisa, muito monstro que eu não entendo. Então, sinceramente, eu fiquei totalmente perdido na história desse jogo aqui. Só que eu gostei pra caramba da sua
sua gameplay, e pra mim só isso basta, cara. Pra você ter uma ideia, esse é outro jogo que qualquer inimigo pode te matar, ele é um Souls-like bem complicado mesmo, e geralmente você vai enfrentar uns inimigos bem barra pesada, seja um humano normal ou seja um inimigo saído sei lá da onde. O jogo tem bastante sangue, bastante corte, e ele tem esse estilo Souls-like que é perfeito também, mano. Pelo que eu sei, esse jogo aqui é um jogo de um brasileiro. Vamos falar agora de Dolmen. Esse personagem aí vermelho me lembra bastante o Power Ranger, mano, e ele foi lançado em 2022. E o jogo, ele é muito mais um jogo de ação e aventura do que um próprio RPG. Só que tem aquela pitadinha de RPG que a gente coloca aqui no vídeo também, cara. No jogo você joga com esse personagem vermelho chamado Driller. Na verdade, ele não chama Driller, ele é um Driller, que são os personagens aí que vão em outros planetas pra pegar aí alguns minérios e algumas coisas. Porém, quando ele chega nesse planeta aí, cara, ele descobre que tá tudo destruído e os monstros dominaram ele. E é claro que ele não consegue mais sair e agora ele precisa achar um jeito de acabar remontando a sua nave para conseguir sair dali. Esse é aquele jogo em formato de RPG que tem aí tanto o combate de FPS, né, o de tiro, como também arma, cara. Ou seja, você pode tanto sentar tiro no seu inimigo, como também sentar machadada nele, que é bem legal. E a história, mesmo sendo bem minimalista, tem cenas bem interessantes e gameplays legais, cara. Em um futuro alternativo de 1970, um misterioso artefato conhecido como Dom é descoberto, desencadeando uma série de eventos que mergulham o mundo em um apocalipse. É isso que você vai ver nesse jogo aqui chamado Encast. Bom, tem duas coisas interessantes sobre esse jogo aqui, cara. O primeiro é que ele é um RPG em turnos, ele é um RPG em turnos até que bem normal, tá ligado? Não tem nada de muito espetacular no RPG em turnos dele, só que ele é muito mais aquele formato de RPG que eu chamo de RPG história. Cara, vai ter muita coisa pra você ler aqui, vai ter muita coisa pra você escolher, dependendo ali das suas escolhas vão determinar aí um passado, um futuro pra você totalmente diferente, cara. E vai ter muito personagem também, que você vai poder se aliar, você vai poder aí se revoltar contra eles. Eu não gosto muito desse estilo de jogo, mas esse aqui é pra você que gosta mesmo de ler, gosta de uma história muito bem feita, ficção científica, esse monte de coisa misturado com um RPG em turnos que é bem legal. Você acredita que esse jogo aí em pixel, né, esse jogo bem simples até graficamente, precisa de 8 GB para você jogar? Cara, isso é um absurdo. Vamos falar agora de Shardpunk. Pode não parecer, meu amigo, mas o jogo é extremamente complexo. Shardpunk é um RPG tático por turnos ambientado no universo distópico steampunk. O jogo se passa em uma cidade chamada Cyberpunk, né, que é o nome do jogo, um lugar governado por só gente malvada. Você controla um grupo de rebeldes ali, ou um grupo de mercenários, você que decide, cara, que luta para sobreviver e desafiar o sistema opressor. A história é rica em temas como desigualdade social, conspirações e luta pela liberdade, criando um clima bem interessante. O combate tático por turnos é com certeza a chave desse jogo, cara. Exige posicionamento estratégico, uso das habilidades únicas e combinação de ataque dos seus personagens. E é como eu disse no começo, pode não parecer, mas esse jogo aqui é extremamente complexo, cara. Um jogo que no seu lançamento em 2024 ganhou muitos prêmios, mas você provavelmente nunca ouviu falar dele. Vamos falar agora de The Thaumaturge. Uma coisa super interessante é que mesmo graficamente ele sendo muito bom, ele é um jogo bem isométrico, como você tá vendo, cara, onde não foca muito no gráfico. E ele também é um formato de RPGs em turnos, cara. Ou seja, quando você precisar enfrentar o inimigo, meio que vai ter uma briga, mas é uma briga bem diferente em formato de RPGs em turnos. Eu achei até bem engraçado. Mas sem dúvidas o que ganha destaque no jogo é a sua história e os seus múltiplos caminhos diferentes que ela pode tomar. Sério, eu tentei gravar umas 20 vezes aqui falando um pouco sobre a história do jogo, mas eu não consigo. É muito complicado, é muito complexo ao mesmo tempo e até bem complicado de você entender também. Eu não vou conseguir falar isso aqui em 20 segundos. Então, se te interessou, cara, se você achou um jogo interessante, né, principalmente graficamente, ganhou bastante prêmio também, só testa o jogo porque a história é o ponto principal. É um jogo onde você vai passar muitos dias ali dentro de uma cadeia, cara, tentando fugir. Vamos falar agora de Back to the Down, um RPG de fuga de prisão ambientada em uma penitenciária de segurança máxima, comandado aí pelos policiais e também por muitas facções. Você tem 21 dias dentro da prisão para descobrir segredos, acumular recursos e, é claro, conseguir fugir dali. Cada NPC que você encontra tem uma história interessante para contar, seja a pantera, seja a raposa, entre vários outros. E, é claro, o controle do jogo é muito mais a gestão de tempo. Você precisa trabalhar, se relacionar, treinar e, claro, planejar aí o seu objetivo com os outros habitantes. A parte de RPG está em sistemas que você pode evoluir, como por exemplo persuasão, furtividade, combate, que depende dos seus atributos e sortes como os dados, como por exemplo Dungeons and Dragons, equilibrando bastante estratégia e muita imprevisibilidade. Pode não parecer, mas é um jogo extremamente viciante esse aqui, cara.
Esse é outro jogo bem único, eu nunca vi um jogo nesse estilo aqui. Vamos falar agora de Savarac Dreams. E cara, ele é um jogo aí lançado em 4 de dezembro de 2003. É um RPG isométrico que combina bastante livre-arbítrio, mitologia eslava clássica e mecânicas emergentes. O que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que você é uma alma perdida ali no submundo, mas você pode interagir com corpos humanos, cada um com suas habilidades, e ao morrer você volta pro submundo e surge um novo hospedeiro. Porém, poucos desses humanos que você toma, no caso com a sua alma perdida, têm o livre-arbítrio, ou seja, todos eles ali são eslavos dos deuses que estão em conflitos ali no céu, ou seja, você se torna uma peça-chave para acabar aí libertando esses humanos. Eu acho que a parte interessante desse jogo aqui, cara, é você descobrir a motivação de cada personagem que você pega e por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. O jogo tem bastante sistemas de RPG, mais de 500 equipamentos para você colocar, mais de 12 classes também e mais de 90 habilidades para você acabar matando todo tipo de monstro que vier pela frente, mas esse sistema de história, ele é muito bom e bem interessante. Por algum motivo, esse jogo que tem avaliações péssimas na Steam, cara, mas joguei ele é até bem interessante. Vamos falar agora de Wu-Chain. Assim como todos os Souls-like, principalmente chinês, cara, a história ela é bem complexa e ao mesmo tempo bem interessante. Todos os cenários da China ali é muito bem feita, cara, e também os bonequinhos, né? Os bonequinhos que você acaba enfrentando e até mesmo o seu boneco, tudo é muito bonito nesse jogo, é impressionante, cara. Você controla um personagem chamado Bei aí, uma pirata com amnésia infectada pela doença Featrin, que causa aí mutações e perda de sanidade, então você não sabe exatamente se o que você está enfrentando é real, e essa é toda a temática do jogo. Diferente de muitos outros Souls-like, cara, esse daqui tem 25 armas diferentes aí pra você pegar, todas elas com skill tree próprios, ou seja, tem arma e habilidade pra cacete pra você testar nesse jogo. Graficamente ele é muito bom e ele tem um combate Souls-like bem interessante, cara. Voltamos para os jogos em primeira pessoa, mas esse aqui é um pouco mais novo e um pouco mais bonito também. Vamos falar agora de Elderborn. E bom, esse aqui é a mesma pegada, cara, aquele Souls-likezinho misturado com RPGzinho que eu tô ligado que você gosta. A história é genérica, mas funciona, cara. Você é o protagonista, o guerreiro lendário de uma tribo do deserto, destinado a desafiar deuses antigos aí e horrores esquecidos em uma tumba que você acaba entrando. Não é uma narrativa extremamente linear, ou seja, não tem uma história ali com muitos diálogos. O jogo conta a sua história por meio do ambiente e os monstros que você vai matando. Como você tá vendo, diferente de muitos outros jogos em primeira pessoa, esse aqui ele é de uma ação bem fluida, sabe? Ele não é tão parecido assim com outros jogos em primeira pessoa, como por exemplo, o jogo não tem sistemas de estamina, o que é muito bom, cara, eu não gosto de estamina, só que ele é um jogo curto, 8, 10 horas você acaba zerando o jogo. Talvez esse seja o jogo mais famoso aqui da nossa lista, ele fez bastante sucesso quando lançou, cara. Vamos falar agora de Immortal Phoenix Rising. No jogo você joga com o Fênix, cara, um guerreiro ali que chega em uma ilha misteriosa após um naufrágio ali da onde ele tá, e logo descobre que os deuses Olimpos foram derrotados por uma criatura mitológica bem doida lá. Então aí começa a jornada do nosso protagonista. Zeus e o Prometeu decidem contar a história do Fênix, que é bem até engraçada, enquanto olha, né, o protagonista salvar os próprios deuses. É bem divertido, mano. Esse jogo me lembrou bastante Zelda, tá ligado? Me lembrou uma pitadinha de Zelda ou Genshin Impact, se você preferir Genshin Impact, cara. Ele tem mais ou menos a mesma pegada, o estilo de RPG, o estilo de combate também, cara. O mundo aberto, onde você consegue planar, voar e escalar com o seu personagem. E realmente ele é uma pérola perdida, cara. O jogo é muito bom. Esse personagem andando, ele é muito engraçado, não tem como, cara, mas ele é um bom jogo. Vamos falar agora de Gedonia 2. E bom, esse 2 aqui, ele é o mais novo e não tem muita relação com um não, cara. Você pode jogar esse aqui de boa, tá ligado? O mundo do jogo está sofrendo consequências de uma invasão demoníaca do jogo passado, e facções emergem agora para controlar aí as ruínas e as relíquias mágicas que tem ali dentro do jogo. Você começa em uma vila pequena e logo se vê envolvido dentro dessas conspirações entre reinos, cultos e sociedades secretas. Gedonia 2 apresenta um mundo aberto, onde você pode ir para onde você quiser, cara, e ser o que você quiser, algo bem interessante. Outra coisa interessante é que as decisões do jogador podem alterar a geografia e o fluxo político ali dentro do jogo, como por exemplo, você pode inundar regiões, destruindo uma barragem, por exemplo, entre várias outras coisas. O personagem tem escolhas narrativas importantes ali dentro, define bastante origem, atributo e estilo de vida, como herói, ou dá pra você ser um vilão também. Ou seja, você notou que é um jogo bem livre, é um jogo bem interessante, é só esse personagem andando que eu acho muito esquisito mesmo.
Um jogo que poderia ser bem famoso hoje em dia, ele foi bem famoso no seu lançamento. Vamos falar agora de Anima Gate of Memories. Bom, só de você olhar pra esse jogo aqui, você já nota que ele é bem antigo. Ele é um jogo de 2016, cara, é relativamente antigo, vai. No jogo você joga com essa protagonista aí, cara, e ela é acompanhada por um ser bem poderoso chamado Ergo Mundus. E os dois são enviados basicamente pro submundo pra recuperar um artefato perigoso. Mas chegando lá, eles descobrem que estão em outra realidade, o Arcane, onde criaturas e memórias acabam ganhando forma lá. E é claro, eles vão ter que fugir dali de algum jeito e recuperar o artefato que eles veio buscar. O jogo tem essa pegada de anime e lembra bastante jogos antigos, talvez de Nintendo 3DS, alguma coisa desse estilo aqui. O combate é bem interessante, você consegue trocar de personagens, algo que nesse tempo aí era bem complicado. E esse aqui é aquele RPG de aventura um pouco mais normal, tá ligado? Muitos jogos em pixels lindos nessa lista aqui, cara, eu amo isso. Vamos falar agora desse aqui que se chama Guilda Saga Vanished Worlds. No mundo do jogo meio que emergiu um novo continente chamado Andra. E no meio de tensões políticas e todo mundo querendo o seu pedacinho de Andra, cara, você assume o papel de um recruta iniciante da Guilda dos Heróis. Você é enviado para investigar aí indícios de uma divindade antiga que está prestes a renascer e trazer a destruição do mundo. A missão, que aparentemente parecia simples, se transforma em uma trama cheia de conspirações, políticos corruptos e manipulações de forças sobrenaturais que podem mudar o destino da humanidade. E é claro que você tá no meio de tudo isso, cara. Além de você ter que matar dinossauros e monstros e alguns bichos bem esquisitos mesmo que você acaba encontrando em Andra em um formato de RPG tático muito bem feito, você ainda precisa investigar o que tá acontecendo ali exatamente, cara. Ele é um jogo que mistura bastante ação narrativa com um RPG tático que a gente já conhece. Os personagens são interessantes, são bem da horas mesmo, cara. Você consegue até recrutar alguns que você acaba encontrando. Existem muitas missões secundárias e o mundo lá que acaba emergindo, ele é muito bom, velho, muito bem feito. Um jogo medieval bonitão que tá totalmente esquecido lá na Steam, cara. Vamos falar agora de The Awakening, Forgotten Oath. E bom, a história desse aqui é até que bem normal e até bem fácil de você entender. Imagina o seguinte, os deuses que criaram esse mundo também criaram alguns monstros, antes dos humanos, no caso. E esses monstros meio que foram guardados ali em um submundo, só que eles estão meio que escapando aos poucos. Então os deuses dão certos poderes ali para alguns humanos, para eles conseguirem ir lá e matar esses monstros do submundo. E é claro que você vai ser um deles. Então você pega a sua armadura, sua espada, seu escudo, meu amigo, e vai matar monstro. É isso aí o jogo, tá ligado? O começo do jogo é você meio que treinando ali suas habilidades, comparando algumas coisas, cara. E depois o jogo vira uma pancadaria sem fim, pancadaria generalizada. O jogo também tem um combate bem mais parecido com um Souls-like do que um hack and slash, cara, bem mais estratégico, poucas habilidades e um combate muito mais insano do que qualquer outro. Sério, esse jogo é muito bom e não sei por que tá desconhecido, velho. Vamos terminar com esse aqui que tem um nome bem interessante e que eu gosto, ele se chama Shell. E bom, esse daqui, como você tá vendo, bem isométrico e é aquele RPG de aventura, tá ligado? Aquele RPG de aventura, eu gosto bastante desse estilo aqui também. E no jogo você joga com essa bonequinha aí, cara. Essa bonequinha, ela sofreu de uma amnésia depois de um acidente espacial. E agora ela se encontra no planeta totalmente misterioso chamado Shell, sem lembranças da sua identidade ou de como chegou lá, ou da onde ela tem que ir, ou pra onde ela tem que voltar. A missão da nossa protagonista é explorar o Shell e resolver os enigmas e descobrir sua verdadeira identidade. E é claro que você que tá jogando também não sabe. E é claro que enquanto isso você enfrenta inimigos robóticos e criaturas selvagens em um planeta que você totalmente desconhece. O jogo apresenta a perspectiva isométrica ali, que é bem interessante, e um combate bem da hora também, manipulação do tempo e, é claro, muita evolução do seu personagem. É um jogo extremamente simples, cara, combina bastante RPG, hack and slash, aquele negócio que a gente gosta pra caramba. E não subestima esse jogo também, meu amigo. Eu espero realmente que você tenha gostado e descoberto um novo jogo pra você colocar aí no seu PC, cara. E se eu te ajudei, não esqueça de deixar aquele like e fortalecer que eu tô indo nessa, hein? Valeu!